Meu Deus, como que a gente entra no estudo agora, né? Dando continuidade, né, irmãos? Graça e paz a todos, amém? Aleluia. Dando continuidade mesmo à obra do Espírito, a obra do Espírito. Tinha um pastor, nossa infância, ele ensinava muito bem, ele falava assim, o livro do Atos dos Apóstolos tinha que chamar Atos do Espírito Santo. Eita, porque é ele, né? É ele que conduz todas as coisas. aleluia. Queria orar com os irmãos, depois dessa palavra, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, no sentido de pedir perdão a Deus pelos atos, pelas coisas que fazemos sem a direção dele, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Oh, meu Deus. debaixo do poder da Tua palavra estamos, Senhor, neste primeiro momento, e recebendo aqui uma instrução do Senhor tão direta, meu Pai. E nós queremos te pedir perdão, meu Pai, pelos lugares que pisamos sem a Tua permissão, pelas palavras que falamos sem a Tua permissão. Perdoa pela nossa murmuração, pelo nosso julgamento, pelas calúnias, por tudo aquilo que temos feito ou falado, agido ou pensado sem a Tua direção. Até mesmo coisas que aparentemente são boas, obras que falamos, obras de Deus, mas que o Senhor não mandou fazer. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. E que nós possamos estar revestidos da Tua autoridade. E se entrou em nós alguma seta de enfermidade, alguma seta de dificuldade, por causa da desobediência, nós te pedimos perdão agora. E que pelo sangue de Jesus seja retirada, seja curada agora. Que todo o mal que adentrou, da mesma maneira que entrou, que saia em nome de Jesus. Que nós possamos ter, ó Pai, discernimento nessa manhã para conduzir a Tua obra, porque a obra é Tua e nós não podemos, ó Deus, fazer da nossa maneira. Ó Espírito Santo de Deus, esse ano é ano de semeadura. É ano de semeadura para uns e ano de colheita abundante para outros. Porque cada um sabe, Pai, o que tem passado, o que tem vivido. E, ó Deus, que nós possamos estar debaixo do Teu querer, debaixo das palavras proféticas que o Senhor tem. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Vamos cantar um corinho para nós entrarmos agora em Gálatas 1. Amém? Bispo, vem tocar por nós. Deus, aleluia. Claro. Hoje eu estava fazendo, graças ao Pai, Senhor Jesus. Amém. Hoje eu estava fazendo um devocional de manhã e eu estava lá olhando e vi uma frase assim, ó. Enquanto Saul usava a coroa sem Deus, olha só, enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Intimidade com Deus sempre valerá mais a pena do que qualquer cargo e posição. Aleluia. Achei muito forte essa frase que eu vi de bem grande. Eu falei, meu Deus do céu, é muita verdade. E hoje pela manhã, testificação, testificando. E eu guardei aqui no meu coração. Falei, verdade. Independe de cargo, independe de posição. Sem intimidade com Deus, nada valerá a pena. Porque, né? Tem mais intimidade aqui, né? Gente, é muito forte. Obrigada. Maravilhoso, né? Maravilhoso essa frase de Billy Graham, né? Lindo, lindo, lindo. Porque ontem nós estávamos aqui na consagração entregando 50 dias de propósito, amém? Por Barra Mansa, né? Pela redenção de Barra Mansa. Hoje estamos abrindo 40 dias de oração pelas famílias e casamentos. O Senhor me dá o tema assim, o tema do propósito agora é arca. Arca. Porque Deus usou Noé para preservar no meio daquele dilúvio o que, irmãos? A família dele. Né? Ele pregou, ele falou, ele convidou. Mas o Senhor disse para ele, agora chega, agora preserva a sua casa, preserva a sua família. E ali o tema arca vai ser aliança da restauração dos casamentos. Olha que lindo, né? Aliança da restauração das famílias. Então nós temos agora nesse tempo do fim, a gente
prega, irmão, a gente ensina, mas a prioridade é a nossa casa, a nossa família, né? Precisamos pensar nisso. Eu estudei na minha devocional particular em casa, Neemias, e terminei. Estava até conversando com a Ju. E eu já preguei Neemias, já falei várias vezes Neemias, já li, mas eu nunca prestei atenção no detalhe dessa vez que Deus me mostrou. Que Neemias foi reconstruindo o muro e começaram a levantar os inimigos, Sanbalate, Tobias, mandaram 10 vezes, foi uma não, 10 vezes, mensageiros tentando parar ele. Ele falava, eu não vou parar, estou fazendo uma grande obra, não vou parar. Aí de repente ele chama os cabeças de cada casa, de cada família, junto com filhos, e tinha um homem lá que só tinha meninas, só filha, vem você com as suas filhas. Ele falou assim, ó, nós estamos reconstruindo o muro, mas o primeiro muro que vocês vão levantar é em frente à sua casa. Eita glória! Pequeno detalhe, né? Pequeno detalhe. Cada um levantando um muro em frente à sua casa. Muro significa o quê? Proteção. Proteção. Então, antes de você levantar muros lá fora, muros em vida profissional, muro na vida pessoal, muro até para ajudar outros, né? Que a gente tem que fazer isso mesmo. Vamos levantar o muro da nossa casa. Proteção da nossa família. Para a nossa base não ser destruída. Porque o ataque vem. Aí ele ainda fala o que para eles? Vamos colocar assim, né? Ferramentas de construção. Só para os irmãos entenderem, vamos ilustrar assim. Colher de pedreiro numa mão e espada na outra. Constrói guerreando, constrói orando, constrói vigiando, constrói, né? Jejuando, adorando. Porque se você não vigiar o lado espiritual enquanto você trabalha, desmorona tudo. É muito forte, né? Aí nós estamos indo aqui para esse caminho da família. Esse é o seu próximo capítulo. Vamos lá então, Gálatas 1, Pastor Davidson manda um abraço para todos. Ele tem algo para entregar, né, da firma que ele está trabalhando. Tem algo para entregar, acho que amanhã, então hoje eles vão fazer plantão o dia inteiro, né? Vai vir só à noite para pregar em nome de Jesus. Que Deus renova as forças para Pastor Davidson, né? É verdade, vamos louvar, vamos ficar em pé um pouquinho para dar uma adoração ao Pai. Depois nós vamos aqui Gálatas 1, tá bom? O fogo não me queima, as águas não vão me afogar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Diga, temer por quê? Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, e as prove, Senhor,
Aleluia, Jesus. Obrigada, Pai. Amém? Pode sentar, dando glória a Deus. Vamos lá. Gálatas, capítulo 1. O apóstolo Paulo escreve essa carta, possivelmente, irmãos, no ano de 49 depois de Cristo, para alguns estudiosos, porque ele passa pela Galácia, né? Como o bispo leu em Atos 16, essa região de Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia, é justamente a parte sul da Galácia. Então, ele passa por ali mais ou menos entre a primeira e a segunda viagem missionária dele, da primeira vez. E ele também passa no norte, entre 54 e 57 depois de Cristo, nesse período. Então, é mais provável que essa carta seja uma das mais antigas cartas de Paulo, ali, quando ele vai fazer a viagem missionária dele para a região da Galácia, bem? Então vamos lá, Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte que, irmãos, dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Né? Então ele já começa a dizer que ele foi chamado, seu apostolado e chamado vieram da parte de Deus. Como ele quer dizer assim, eu não sou apóstolo por minha vontade, não sou apóstolo pelo chamado de homem algum, né? Ele não foi, quando Judas ele se enforca, ele morre, os apóstolos fizeram ali um concílio, fizeram ali orar, jejuar e escolheram Matias, né? Escolheram outra pessoa no lugar de Judas. Quer dizer, ele não teve concílio, escolha humana, mas foi escolha divina, como a Marilúcia citou a frase de Billy Graham maravilhosa aqui, que Deus usava Davi sem coroa, né? Porque o chamado já estava sobre ele. Tem hora que a gente fala assim, Deus me livre. Eu falava, Deus me livre ser pastora. Deus me livre, não quero nunca, né? Tinha hora que Deus me perdoa, eu falava até assim, está amarrado. Em nome de Jesus, não quero isso para minha vida não, né? Eu não pego o microfone nunca, não subo no altar, não quero saber. Tem vergonha, tem isso, tem aquilo. E cuidar de pessoa, Deus me livre. Eu cuido de uma parede de máquina, cuido de uma fazenda de animais. Mas cuidar de gente é difícil, né? E tudo isso eu falava. Mas, irmãos, quando a unção de Deus te alcança, quando o chamado de Deus te alcança, não tem como você falar, eu não quero. Verdade. Você vai para um lado, tem uma pessoa te esperando. Você pode orar por mim? Não tem jeito. Dentro da praia. A lição de hoje fala sobre um chamado específico. Hein, pastor? Até dentro da praia, né? Estou de férias, né? Vou para a praia. A gente dentro do mar, nadando. Ô Senhor, que coisa boa. Com água por aqui, Marilúcia. Alguém olha para mim lá em Angra assim e fala: é a pastora, vai lá na minha loja orar por nós que nós estamos precisando. Eu falei, quem que me chamou? Eu nem conheço aquela vida, né? E aí o Espírito Santo é desse jeito. Então Paulo fala, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum. Quando ele diz nem por homem algum, quer dizer, não veio pelos apóstolos, não veio por concílio, e nem mesmo por ele, irmãos. Como quem diz, nem eu me escolheria. É mais ou menos por aí. Mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Quando ele fala, foi por Jesus que o ressuscitado, o que Paulo está dizendo? Eu estava estudando um livro antigo que eu tenho lá em casa, que é o original grego aqui, e ele diz assim, eu fui encontrado, eu não me escolhi, eu não me coloquei no ministério, eu fui encontrado na estrada de Damasco pelo Cristo ressuscitado, porque só era
considerado apóstolo naquele tempo quem tinha um encontro pessoal com Cristo e uma escolha dele. Ele escolhia. Como ele falou, vem e segue. Vocês vão deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homem. Jesus ia escolhendo, vem e segue. Passou na coletoria, chamou Mateus e falou, vem e segue. Então Paulo, ele estava indo na estrada para perseguir, para prender cristão. E o Cristo ressuscitado encontra com ele e diz, Saulo, Saulo. Ele diz, quem é? Ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Então, ele teve um contato com o próprio Cristo ressuscitado. Né? Então, por isso que ele diz, foi um Jesus ressuscitado por Deus Pai, dentre os mortos. Foi ele que me escolheu, foi ele que me encontrou. Às vezes, na tua vida, no teu chamado, no teu ministério, você vai ter dúvidas. Você vai passar por tanta luta que você vai dizer, será que eu estou no rumo certo? Né? As batalhas vêm de tantos lados que a gente fala, será que eu estou fazendo a coisa certa, na direção certa, cumprindo o chamado específico que Deus tem para mim? Aí, de repente, acontecem sinais do Espírito Santo, como ontem pela manhã, né? Que manhã gloriosa aqui, na casa do Pai, né? Com a irmã Neide aqui, passou alguns minutos, o Ivan chegando aqui, chorando, nos abraçando, ficou abraçado com a gente, chorando por vários minutos, dizendo, muito obrigado, vocês me descobriram aqui, eu cresci aqui, agora o nosso pastor, lá onde eu estou, me convidou para pregar hoje à noite, viu em mim o chamado pastoral que vocês já tinham visto, e agora ele vai se dedicar ao chamado pastoral. Então, tudo começou aqui no aprofundamento bíblico. Eu falei, Ivan, vai pregar de manhã, vai fazer abertura, né? Então, assim, irmãos, quando ele foi embora, eu falei, olhei para isso, a gente olhou um para o outro e falou, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena você cumprir o seu chamado específico. E o meu chamado específico não é como multidão, é como uma vida de cada vez. Eita glória! Eu descobri isso no sepultamento do velhinho da igreja. Na hora que eu fiquei chorando, vendo ele ali, na hora que eu fui, botei a mão perto dele no caixão. O Senhor falou claramente comigo, esse é o seu chamado. Não é como multidão, é para segurar na mão de uma vida e entregar na minha mão. Eita. Aqui, ó, ele está indo para a minha mão, está saindo da sua para mim. Oh, glória! Amém? Era um vizinho meu, que a gente orou muito para ele se converter. Nossa, ele foi curado de câncer, batizamos, casamos filho, casamos neto, né? Entregamos na mão do Pai. Né? E assim, é por aí. Então, cada um tem seu chamado específico. E Paulo fala bem claro aqui, foi o Cristo ressuscitado que me chamou. Versículo 2, vamos lá. Vamos ler junto aí? E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então, essa carta ela é destinada a quem? Está no versículo 2. Às igrejas da Galácia. Quando Paulo escreve essa carta, já haviam na Galácia o quê? Igrejas. Lembrando os irmãos que não eram igrejas instituídas como essa aqui, com parede, enfim. As igrejas naquela época eram nas casas. Né? Eram igrejas nas casas. Eram como se fossem hoje células. Eram igrejas nas casas. Depois elas foram sendo construídas, instituídas, mas ainda estavam começando. Então tinha em Derbe, tinha em Listra, tinha em Icônio, tinha em Antioquia da Pisídia, tudo ali naquela região da Galácia. Haviam várias igrejas. Essas cartas deveriam percorrer todas aquelas igrejas para fortalecimento. E ele saúda com graça e paz. Né? Essa palavra graça é uma das palavras que Paulo mais cita em todas as suas cartas. Né? Ela é linda, no grego é charis ou charis,
que é um ato de bondade imerecido. É quando você faz sem esperar nada em troca. Então, quando Deus nos salva, nos perdoa, nos abençoa, é sem merecimento. Sem merecimento. Se você for pensar no merecimento, você não faz. Né? A pessoa não merece meu perdão, eu não vou perdoar. A pessoa não merece a bondade que eu faço, eu não vou fazer. Só que a graça envolve o quê? Perdoar sem merecimento. Fazer o bem sem merecimento. Né? Então é o que Deus faz com a gente. Se Deus olhasse para nós, gente, que a gente fala, que a gente faz, que a gente deixa de fazer por Ele, né? Ele não nos perdoaria, Ele não nos salvaria, Ele não nos amaria, mas é por graça. Ou seja, é essa bondade imerecida. É tudo que Deus nos dá sem merecimento e sem esperar devolução. Entende? A gente faz algo para Deus por gratidão, nem é por devolução, porque nada pagaria. Ontem a gente dando aula aqui para as crianças, né? A Alessandra dando historinha, a gente aqui com as crianças, e eu falei, ó, vamos cantar uma musiquinha que fala amor, 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 amor. Ser cristão é ter amor. Ame o teu próximo como Deus te ama. Aí eu falei, agora você vai. Aí quando fala, ame o teu próximo como Deus te ama, a gente tinha que apontar o coraçãozinho pro irmãozinho, né? Aí eles faziam. Aí eu falei, agora para cima, para Deus. Aí a gente vai fazer, Deus é amor. Aí você vai fazer o maior coração que você puder para Ele. E criança é muito sábia, é muito pura, né? Aí as crianças faziam assim, e esticava o braço assim, né? Aí dizia, não dá mais, o braço não vai mais. Quer dizer, eu não tenho como fazer um coração maior para Deus. Aí uma criança veio aqui, puxou minha roupa, falei, oi, falou assim, tia, só se a gente juntasse todas as pessoas do mundo com o braço esticado, ainda assim, não seria amor suficiente para Deus. Eita Deus! Lindo, né? Gente, as crianças ontem me emocionaram demais. Foram sinais de Deus. Me emocionaram demais. Né? A gente fez aqui na mesa o Bom Samaritano, com todos os bonequinhos, a estradinha e o bonequinho caído. E o menorzinho de todos, um dos menorzinhos de todos aqui, sentado, eu não falei nada, ele observando a mesa. Eu falei, tem uma história aqui na mesa, que daqui a pouco vocês vão ver. Por fim, aí ele disse, tem Jesus na mesa. Ninguém sabia, eu não falei nem com a professora, que eu tinha colocado um que era Jesus na mesa. E eu falei, onde ele está? Ele foi lá direitinho. Falei, como é que você sabe que aquele é Jesus? Ele falou, porque ele está olhando de cima, ele está vendo tudo, ele está controlando tudo. Mesmo assim, gente. Tá? E depois, ele sentado, ele falou, olha, tem um boneco caído na estrada. Eu falei, faz parte da história, depois a gente cuida dele. Mas ele não aguentou. No meio, a gente cantando, a gente brincando, que a história era no final. Ele deu um pulo da cadeira, correu na mesa e falou, por favor, deixa eu levantar ele, ele não pode continuar caindo. Eita glória! E eu falei para a tia, né? Falei, Alessandra, você já sabe o personagem que ele é, né? E ele realmente, na hora do teatro, ele foi um bom samaritano, porque ele não suportou ver aquele bonequinho caindo. E no final ontem aqui, Deus mandava dar uma Bíblia para cada um. E tinha uma biblinha assim de Novo Testamento branquinho, eu dei um para cada criança. E quando chegou na quadra lá embaixo, ele viu várias crianças brincando lá. E ele olhou, era sobrinho da irmã Gisele, ele olhou e falou, tia, aquelas crianças não têm Jesus, eu não posso levar essa Bíblia para casa. E ele foi lá na quadra dar a Bíblia para as crianças. E ele corria na rua e falava com os irmãos dele, dá sua Bíblia para eles. Eles não têm Jesus, a gente tem Jesus. Gente, ele é desse tamanho. Meu Deus. Assim, ontem foi algo muito inexplicável. De da bondade, da graça, né? Então Paulo fala graça e paz da parte de Deus Pai, né? Do Senhor Jesus Cristo alcance vocês. Ou seja, que todas as bênçãos de Deus que nós não merecemos e que vocês nem precisam devolver nada para o Senhor, porque nada vai pagar, né? Alcance vocês, amém? E eu desejo mesmo para vocês essa manhã, graça e a paz da parte de Deus, amém? E ele diz que o Senhor, ele se deu por nossos pecados, né? Isso é graça, ele se entregou, ele morreu por nós,
pelos nossos pecados. Versículo 6. Vamos lá. Versículo 6. Vamos ler. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja o que, irmãos? Maldito. Anátema ou maldito. Então, o que ele está dizendo aqui? E vamos falar o 9 para fechar a ideia. Assim como já vou dissemos, agora de novo também vou digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, que seja anátema. Ele está dizendo que os Gálatas eram pessoas fervorosas, dedicadas no evangelho verdadeiro, tinha desejo de servir a Deus, só que entraram pessoas no meio deles, porque aqui fala de gente de dentro, gente que estava com eles ali, infiltrados, que a gente chama, né, irmã Antônia? Infiltrados, pessoas que estavam dentro, faziam parte da igreja da Galácia, porém eram pessoas que começaram a trazer com eles outro evangelho, um evangelho misturado com o judaísmo, né? É como se fosse uma pessoa que vem de alguma religião, aceita Jesus e vem para a igreja, mas chega aqui e quer colocar na igreja rituais daquela antiga seita, daquela antiga religião dentro, exigindo da igreja, né, um comportamento como era. Tipo assim, digamos que uma pessoa, ela orava 7 vezes ao dia aonde ela estava, fazia um mantra. Vamos dizer que ela fazia um mantra, uma reza 7 vezes ao dia, lá na seita dela. Aí ela chega aqui, o irmão dobra o joelho, faz a oração dele ali e senta. Aí ele fala: aquele irmão não tem santidade, aquele irmão não é de Deus, porque só fez ali 5 minutos de oração. Eu faço 7 vezes de oração. Mas só que ele traz com ele um ritual da sua antiga religião, né? Então a gente não pode impor no evangelho, nós não podemos impor rituais que a gente carrega com a gente, né? Só se eu colocar um lencinho atrás da porta que Deus vai operar na minha casa. Está entendendo? Mais ou menos por isso. Então eu não posso julgar você pela tua maneira de buscar o Senhor, pela tua forma de adorar, pela tua forma de ler a palavra, porque você tem a sua intimidade com Deus. E o evangelho de Cristo, ele é puro. Ele é puro. Se eu crer no Senhor Jesus como Salvador, serei salvo. Então o evangelho, ele não pode vir misturado com vários rituais. Tem pessoas que, por exemplo, estão trazendo para dentro da igreja evangélica hoje rituais judaicos. E nós não podemos fazer isso. Eu posso colocar um enfeite, um símbolo, para nos lembrar, por exemplo, aqui, lá no pé da cruz, nós temos ali um candelabro, né, como enfeite, que simboliza o quê? O Espírito Santo, a luz, que a igreja não pode apagar a luz, né? O fogo não pode apagar no altar, a luz do Espírito Santo, né, tem que estar acesa. Então, a gente tem símbolos, claro, tem a bandeira de Israel aqui para orar, tem a bandeira do Brasil, símbolos, mas eu não posso dizer: olha, se todos os irmãos não chegar aqui, não chegar ali, e não bater a cabeça ali na borda do altar, não beijar 7 vezes a cruz, não está salvo. Não, a gente não pode colocar esses rituais. Pode falar, irmão. Não, só está falando que isso é uma coisa bem clara e a gente vê passar hoje ainda. Sim. Você vai à igreja, não vou aqui colocar nomes Sim. de denominações, que fica chato, mas você vê claramente em denominações que são pessoas com esses costumes. Sim. E eles constroem a igreja com esse Em cima desses rituais. Eles trazem os rituais e colocam como o quê? Regras e princípios. Princípio bíblico não pode ter essas regras e rituais.
Se você ler o livro de Hebreus, ele está muito ligado com o livro de Gálatas. Vamos ver se a gente faz isso. Termina Gálatas e vai para Hebreus. Hebreus é um livro muito enigmático, mas ele é o quê? Ele vai explicar Levítico. Hebreus explica Levítico. E ele está muito ligado a isso. Ele fala, gente, tudo aquilo que aconteceu no passado, tabernáculo, lavagem de mão, arca, tudo aquilo são símbolos, são sombra do que havia de vir, né? O nosso corpo hoje é o altar, é o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo, que a gente precisa entender isso. Então, ele diz aqui que ele ficou maravilhado. O que é isso? Ele ficou assustado, ele ficou assim, como pode tão depressa vocês passar da graça para outro evangelho? Como pode vocês abrir mão da graça, de entender que a salvação vem do Senhor, que nós não temos mérito nenhum, que nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de esforço humano, nada vai conquistar a salvação, vai comprar a salvação. Caridade, sacrifício, eu tenho que fazer o bem 24 horas, senão não vou ser salvo. Não, eu vou fazer o bem, eu vou fazer a caridade como gratidão a Deus por tudo que Ele fez por mim e pelo amor ao próximo, não para conquistar a salvação. Eu não tenho que subir uma escadaria de joelho para ser salvo. Eu não tenho que lavar degrau a degrau para ser salvo. Eu não tenho que subir montanha 40 dias sem parar para ser salvo, não. Nós vamos buscar o quê? Revestimento. Nós vamos buscar fortalecimento, unção para aguentar o tranco aqui na terra, porque não é brincadeira. Para você permanecer fiel no Evangelho ao Senhor, permanecer firme, aí nós vamos buscar tudo, mas não fazer isso para ser salvo. Então ele diz, nossa, vocês passam muito depressa, da fé para a dúvida, né? Da graça para um ritual. Vocês se perdem muito depressa. Qualquer pessoa que entra no meio de vocês e fala uma coisinha aqui, fala uma coisinha ali, já perturba, já tira vocês do foco. Irmão, se a gente for dar ouvido às vozes, a gente abandona tudo. A gente abandona Deus, a gente abandona o nosso chamado, a gente abandona o nosso propósito. Porque você vai na escola, é uma palavrinha. Você vai no trabalho, é uma palavrinha. Você vai não sei aonde, né? Você vai ouvindo conversa de quem não quer nada com nada. Você vai ouvindo conversinha de um com o outro que não tem compromisso com Deus, que não tem foco de vida, né? Você vai se perder. Você vai sair. Olha o que ele diz, essa expressão dele é muito forte, irmãos. É muito forte quem está falando aqui. Eu até fui buscar alguma coisa sobre isso, né? Essa atitude. Ele estava atônito com a velocidade com que os gálatas estavam respondendo a um evangelho oposto. A palavra no grego aqui é desertar. Vocês desertaram muito rápido. Vocês mudaram de opinião muito rápido. Vocês tiveram muita rapidez para desertar. É tipo um soldado que treina, que é condicionado a fazer as coisas bonitinhas, certinha, a servir a pátria e de repente vai desertar, não é isso mesmo? Desertar é uma expressão militar. Então ele diz, eu fico assustado com um cristão. Desviou da rota, né? Com um cristão que tem experiência com Jesus, que foi transformado por Ele, que conhece a palavra, que ouve ali mensagem após mensagem, que já foi curado, já foi liberto, já viu Deus trabalhar, abrir mão tão depressa da fé. E nós estamos vendo isso, irmãos. Abrindo o coração, abrindo a vida para coisas assim, horrendas, que a Bíblia chama de abomináveis ao Senhor. Verdade. E nós estamos vendo. E não precisa ir longe, não. Vamos falar de nós. Eu fico assustado comigo. Né? Com a rapidez com que a nossa mente voa, com que a nossa mente desiste, com que a nossa mente abre mão. Então vamos estar firmados. Por quê? Porque ele diz aqui no 7, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam. Ele está dizendo assim, tome cuidado com quem
com quem você ouve, com quem você anda, porque tem pessoas próximas a você, no teu dia a dia, que eles estão transtornando o Evangelho de Cristo na tua mente. Eles estão querendo, infiltrar e colocar pensamentos que te roubam a fé pura e genuína. Olha o 8 aí, ó. Ainda que nós mesmos, olha o que Paulo diz, gente. Ainda que nós mesmos, nós quem? Os apóstolos. Presta atenção nisso. Olha para mim só um minuto para eu falar uma coisa para vocês. Ainda que um pastor, ainda que eu, o bispo, chegue para vocês e diz para vocês misturar alguma coisa no Evangelho, abandonar o Evangelho, seguir um outro caminho que não está na palavra, não dá ouvido. Olha, Paulo está dizendo, nem eu, nem os apóstolos, se nós chegarmos para vocês pregando outro Evangelho fora de Cristo, não dê ouvido. Não dê ouvido. Ele diz, ou mesmo um anjo do céu, porque o diabo se transfigura em anjo de luz, toma cuidado. Pode chegar uma pessoa para você, parece assim bondosa, perfeita, amorosa. Aquela pessoa que parece um anjo de luz. Você fala assim, nunca vi uma amiga, um amigo, uma pessoa tão bondosa e tão perfeita. Mas se está te chamando para sair do rumo que Deus mandou você ficar, afasta. Então é algo muito profundo, gente. Ele diz, nem um anjo do céu, se ele vier falar para você outro evangelho, além do que já vos tem anunciado. Por quê? O bispo falou uma coisa muito séria aqui hoje. Às vezes a gente fala assim, foi Deus que falou comigo, não é coisa da minha cabeça, né? A gente fica assim, tem hora. Mas, gente, Deus fala com a gente, Deus fala com você. E Ele já provou isso, porque quanta coisa que Deus falou com você, que aconteceu? Do jeito que Ele falou. Então, a melhor coisa não é... Hoje eu estou vendo uma multidão procurando profeta 24 horas. Procurando revelação, procurando não sei o quê. E muita gente que eu tenho atendido no consultório, até terapêutico, que não pode nem ouvir falar a palavra igreja, que passa mal. Por quê? Foi enganado com profetas falsos. Que acabou com a vida deles. Seguiram rumos de profetas falsos que acabou com a vida deles. Então, eu falo muito com eles. Aqui, ó, essa aqui, ó, é a revelação maior. É essa aqui, a palavra. Essa é a revelação, você precisa ter dúvida dela. E outra coisa, é Deus falando com você. Aleluia. É Deus, eu creio em revelação, creio. Deus faz. Mas quando alguém vem falar algo para mim, eu testifico se está ligado ao que Deus tem falado comigo, na minha busca diária com Ele. Aí eu vou ver se é de Deus, se não é. Falar, a pessoa tem direito de falar. Agora eu também tenho direito de não receber. Então você tem que ter muito discernimento aqui. Mesmo que apareça um anjo no céu, pode ser o diabo vestido de anjo de luz. Então toma cuidado. Bonzinho, perfeito, sem nenhum defeito. Ninguém é assim, gente. Ninguém. Todo mundo tem qualidades e defeitos. Todos têm, todos. Então toma muito cuidado. Não receba, vos anuncio outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, ele será anátema. Anátema é maldito. Essa pessoa, esse ser que veio até você, te tirar do rumo, te tirar da direção que eu te mandei ficar, ele é maldito, ele vai ser amaldiçoado por isso. Então toma cuidado. 9. Assim como eu já disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que vocês receberam, seja anátema. Se alguém disser para você não, você tem que fazer isso assim para ser salvo. Não, se você não fizer dessa maneira, está errado. Colocando outras coisas. Como é que a gente vai ser salvo, gente? É a fé em Cristo Jesus, não tem outro evangelho, 10, vamos lá? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então a gente está vendo aqui que o nosso alvo é agradar a Deus, É agradar a Deus. Ele diz aqui no 10, porque persuado eu a homens ou a Deus? Qual é a minha obra,
qual é a minha obra? Eu persuado homens a Deus. Ele está dizendo de uma autoridade duradoura do que foi falado, vem do alto. O ensino cristão autorizado, recebeu de alguém, persuadir, tentar ganhar a aceitação de alguém por meio de algum método. Então ele diz assim: eu tenho enganado vocês? Eu tenho tentado persuadir vocês, enganar vocês com algum método falso para tentar falar com vocês que vocês são bons? Por exemplo, existem falsos irmãos, profetas, que adivinham até o seu CPF, que adivinha até sua data de nascimento. Só que eu conheço pessoas, estou falando do que eu sei. Essas pessoas no domingo estão na igreja revelando até a data do seu nascimento. Na sexta-feira ela passou em êxtase no centro de Macumba buscando revestimento do espírito maligno para fazer isso. Espírito de adivinhação. É espírito de adivinhação que chama. Paulo enfrentou isso nessa região aqui. Atos 16, né? Atos 16 fala. Então, você tem que estar muito ligada com o Senhor. Não seja dependente de homens. E Paulo fala: eu não tenho persuadido vocês com engano, com palavras falsas. Né? Ele fala: eu tenho persuadido agora homens ou a Deus? Eu tenho tentado enganar vocês ou enganar a Deus? Quem que engana a Deus, irmão? Quem que engana a Deus? Né? Eu procuro agradar os homens? Eu procuro agradar homens? Eu procuro fazer coisas para agradar homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não vou ler junto aí no final do 10. Se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Então, vou falar algo, guarda no teu coração. A vida cristã, ela é muito pessoal. Ela é muito pessoal. Nós frequentamos uma igreja, mas a vida cristã está chegando a vida de Cristo. E conforme vai chegando a vida de Cristo, o anticristo vem, né? Ele vem, esse espírito de falta de amor, de destruição, de levantar pai contra filho, filho contra pai, desfiamento do amor. Isso tudo faz parte do anticristo, né? De colocar sentimentos de opostos, né? Isso tudo que está acontecendo, essas abominações todas, fora da palavra de Deus, isso tudo é sentimento de anticristo, que está chegando, que antecede a vinda. Como é que você vai vencer tudo isso? Não é com a multidão, não é com oba-oba, não é com vamos nós, é você e Deus. Se você não tiver uma busca pessoal com o Senhor, você vai ser levado para outro caminho, você vai ser persuadido na escola, no curso, na faculdade, no trabalho, em família, na igreja. Você vai ser levado para um outro rumo, que não é aquele que Deus quer. Você tem que estar firmado na palavra. Na palavra. Vai chegar a hora que os templos vão fechar, igual na Covid. E nós temos que ter o quê? A nossa casa firmada na palavra. Porque senão nós vamos nos perder. Toma muito cuidado. Então ele diz: eu não tenho que agradar homens, eu tenho que ser servo de Cristo. 11, vamos lá? Mas faço-vos saber, irmãos, o quê? Que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de quê? De homem algum. Eu quero que você risque na sua Bíblia 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? O evangelho real é o evangelho revelado por Jesus Cristo. A palavra revelação aqui é um mistério oculto por muitos anos, mas que foi revelado na pessoa de Cristo. Então, quando eu encontro Jesus Cristo e sirvo Jesus Cristo, esse evangelho revelado, aberto, manifesto a mim, é que me liberta, é que me cura, é que me transforma. Não tem mandinga, não tem patuá, não tem palavra mágica, não tem nada, irmãos, não tem nada. Né? Não tem nada, nenhuma coisinha, nada que eu tenho que fazer para ser salvo, para ser liberto, para ser curado. É Cristo. Jesus Cristo é a única solução. Ele que cura, Ele que salva, Ele que liberta, Ele que transforma. Aleluia. É Ele. Então nós precisamos entender isso. Paulo
aprendi de homem nenhum. Por quê? De todos os apóstolos, Paulo era o mais capacitado. Ele era o mais culto, obrigado, Luiz. Era o mais culto. Ele falava várias línguas, ele tinha estudou os pés de Gamaliel, que era um dos maiores mestres daquela época. Ele era um homem que era romano, né? Romano, além de judeu, ele era romano de nascença pela mãe. Então, assim, ele era judeu, mas era também romano. Então, assim, ele tinha uma cultura fabulosa, ele tinha abertura. Ele podia ir em tudo quanto é país ali na Ásia toda, ele andava, né? Como se fosse hoje, ele tinha um brincar, né? Ele tinha uma liberdade de ir e vir em tudo quanto é lugar, porque ele tinha nacionalidade romana. Então, ele era um homem muito culto, mas ele diz: o evangelho que me libertou, o ensino que me libertou, eu não aprendi em faculdade nenhuma. Né? Eu não aprendi em faculdade nenhuma. Quando eu fiz psicanálise, eu fiz um trabalho sobre Freud e pediram para eu falar sobre a biografia dele. Eu estudei a vida dele. E num livro velhinho que eu achei num lugar que eu comprei, bem velhinho, esses livros assim, que eles até vendem baratinho, sobre a vida dele, né? Freud é o pai da psicanálise. Eu li que ele estava para morrer e ele conta na biografia dele que o pai dele era judeu, deu uma Bíblia para ele que ele nunca abriu e nunca leu. E ele disse no final assim: estou morrendo, eu não encontrei salvação, nem na psicanálise. Aí eu pensei comigo: porque você nunca abriu a Bíblia? Porque você nunca entendeu, né? Um homem inteligentíssimo que ensinou uma metodologia fantástica. Eu amo o trabalho que eu faço. É uma ferramenta maravilhosa que a gente usa para chegar na causa dos problemas, mas a solução dos problemas ainda é e sempre será Jesus Aleluia, Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Né? E Paulo diz: eu aprendi muito nos pés de Gamaliel, eu aprendi muita coisa, eu sou formado em muita coisa, mas ele diz: eu não recebi o evangelho que me libertou de homem algum, mas pela revelação, né, pela manifestação do conhecimento de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Você pode, irmãos, ir e vir. Você pode crescer em todas as áreas da tua vida, e eu desejo isso para você, mas nunca esqueça que o que te liberta, que te salva, que te cura é Jesus Cristo. Né? Se apega a Ele, porque enquanto você não tiver essa convicção, você vai ficar indo de lá para cá, de cá para lá. Eu estava até conversando hoje sobre isso de manhã. Vai ali, vai aqui, e não tem paz em lugar nenhum. Você acha: aqui para mim está ruim, ali para mim está ruim, aqui para mim, se eu estivesse em outro país, eu estava bem. Mas não, é a falta de paz interior que faz isso com a gente, essa perturbação na nossa mente. Quando a gente encontra com Cristo e se apega a Ele e diz: é Ele é meu tudo, Ele é o amor que eu preciso, Ele é a paz que eu preciso. Quando a gente tem Cristo, a gente sossega. A inquietação passa, né? A gente até pode ir e vir, vai e volta, mas você tem uma paz que nada rouba. Cristo é a paz que você procura, né? Cristo é a paz que você precisa. 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Quer dizer, ele tinha uma ética, né? Ele andava ali, rigidamente. Como que ele fazia? Vamos ler aí o 13? Porque já ouviste, lê para mim aí, por favor. Como eu sobremaneira persegui a igreja de Deus. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo. Como sobremaneira persegui a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação eu excedia, né? Ele estava acima. Em judaísmo, há muitos da minha idade. Desde jovem ele era assim, estudioso, zeloso, né? Sendo que extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha aí, como que ele era. Olha Paulo se descrevendo. Eu era um homem, né? A graça, eu até anotei aqui o que o Espírito Santo falou comigo. A graça de Deus é a única capaz de mudar pessoas mais zelosas e rígidas em qualquer seita e religião. É só Ele. É só Ele. Irmão, se tem alguém que você está orando, está duro de coração, fala assim: Cristo ressuscitou.
necessitado. Vai ter um encontro com aquela pessoa, por favor, na estrada da vida? Porque quando um homem, irmão, zeloso, extremamente zeloso, rígido, e fala, eu nasci assim, eu vou morrer assim, essa é a minha tradição. Para mudar, só o encontro pessoal com Cristo. Humanamente, uma pessoa dura, dura de ser convertida, né? Só Deus mesmo. Ele se descreve assim, um judeu zeloso. E aí, irmão, uma pessoa zelosa na sua religião não é suficiente para a salvação. O zelo, a prática ritualística de tudo não é suficiente para a salvação. Enquanto eu não me abro para Cristo. Enquanto eu não entendo que Jesus é que vai me salvar. A fé nele pela salvação, aí sim eu vou ter a salvação. Pastora, olha como é forte aqui. Pastora, sim. O que eu vejo, no caso aqui, Paulo, que antes era salvo, é que ele era uma pessoa extremamente conceituada, muito sábio, muito admirado, assim, no lado de estudar, de inteligência, ele era inigualável, ele era um destaque. Mas o que me chama a atenção é que faltava nele uma palavra chamada experiência. Sim. Porque a experiência joga por terra tudo aquilo que você... Porque não adianta você ser firme em algo, mas você não tem experiência pessoal. Aquilo foi adquirido de leitura de livros que alguém leu, que é alguma experiência que alguém teve, e porque nós vamos associando as nossas experiências dentro daquilo que os outros escreveu, que os outros falou. Eu creio nisso porque eu li o fulano de tal. Mas quando você tem a sua experiência, muda tudo. E a mente dele era cauterizada, por isso que ele teve aquele encontro impactante. Aleluia. Irmãos, e o que o bispo está falando é que nós vamos entrar agora na parte final da lição. Esse mais, olha o versículo 15. Ele era zeloso, mas, vamos parar no mais. Ele era zeloso, ele excedia no judaísmo a muitos da idade dele, na nação. Tinha uma conduta invejável no judaísmo, praticante, porque tem aquele que é cristão nominal e praticante, católico nominal e praticante, tem o judeu nominal e tem o praticante. Ele era praticante, zeloso, da tradição dos pais dele também. Mas aí tem 15, mas um homem tão certinho, tinha mais? Isso me chamou muita atenção. E é nessa hora que Deus entra na minha e na tua vida. Aleluia. É nessa hora. Porque todo esforço humano é inútil para a salvação. Então ele diz, mas, aí tem uma vírgula. Vamos ler o 15 junto, porque é lindo? Quando aprove a Deus, quando foi da vontade de Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Então, olha o que ele diz no 15:16. Ele diz, mas com todo o meu zelo, com toda a minha conduta perfeita humana, que eu fazia tudo o que me ensinaram a fazer. Amém, irmãos? Tudo que me ensinaram a fazer. Tudo que eu aprendi, eu fiz, mas não foi suficiente para eu ser feliz. Não foi suficiente para eu ser salvo. Não foi suficiente para eu ter paz. É desse jeito, irmãos. Porque só nossa vida pessoal com Cristo, só a nossa entrega a Ele é que vai mudar toda a realidade. Ele diz, Deus me separou desde o ventre da minha mãe. Você vai ler lá em Atos 9:15, essa experiência que ele teve no Atos 9, na estrada de Damasco. Você vai ler lá, ele cita aqui Jeremias 1:5, chamado desde o ventre da mãe. Quando você tem um chamado específico desde o ventre da tua mãe, ainda que você não saiba, você tenta levar a sua vida da sua maneira, mas você não consegue ser feliz. Até que você se rende e fala, chega. Você fala, Deus, faz o que o Senhor quer na minha vida. Eu me entrego, Eu me entrego, eu quero fazer, eu quero ser o que o Senhor tem para mim. E
está fazendo o que Deus quer, você sente uma alegria, uma paz, que você não acha em outro lugar. É incrível, irmãos. É incrível. Você pode fazer o que você quiser. Se dá bem aqui, se dá bem ali. Até mesmo colocar dinheiro na tua mão. Você fala, opa, que bom, que benção, vou pagar aqui, vou resolver ali. Mas quando aquele dinheiro passa, passou. Agora, quando você está fazendo o que Deus te chamou para fazer, quando você está dentro daquilo que você nasceu para fazer e ser, meu Deus, vem uma paz, vem uma alegria, vem um refrigério na tua alma. Então ele cita aqui Jeremias 1:5, Isaías 49, 1 e 5. Ele está citando textos dizendo, Deus me chamou desde o ventre da minha mãe. Jeremias também fala isso. O Senhor está me chamando desde o ventre, né? Eu não sei nem falar e Deus me chamando. Como assim? Então Paulo está entendendo que não é ele que está se chamando, foi o Senhor que escolheu. E ele diz aqui, e Deus, ele, pela sua graça, me chamou, sem eu merecer nada, por isso que ele fala pela graça. Deus me chamou e revelou o seu Filho. Aqui tem algo muito especial, olha aí no 16, eu quero destacar para vocês aqui algo que Deus falou muito comigo ontem à noite. 16, Deus, pela graça, me chamou e revelou o seu Filho primeiro em quem? Em mim. Primeiro em mim. Então diz assim, Jesus primeiro vai se revelar em mim, para depois eu pregar para os outros. Tem? Ele diz primeiro em mim, para que depois, então, para que eu pregasse entre os gentios. Então, primeiro em mim, e depois eu vou poder pregar para o outro. Você que tem uma grande obra a realizar nessa terra, né? Você precisa ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você precisa conhecer Jesus mais de perto, não só de nome, não só de igreja. Aleluia. Você precisa entrar num particular com Jesus, porque aí Ele vai fazer uma obra em você tão profunda. É forte. Oh, aleluia, Espírito Santo. Espírito Santo. Irmãos, eu estava sentada ali, o bispo falando aqui. O Senhor me mostrava, me deu uma visão, me mostrava pessoas entrando, chegando naquela porta ali, irmã Luciene, pessoas oprimidas naquela porta. E Deus me lembrava, sentada ali, falando, lembre-se, minha filha, fala para o meu povo, essa é uma igreja de libertação. Aqui não vai chegar pessoas perfeitas. Meu Deus. Aqui não vai chegar pessoas sem carrapicho, não. Aqui não vai chegar pessoas, santa, não. Ele veio para os doentes mesmo. Aqui é um lugar que tem gente que vai passar por aqui e vai embora. Tia Rosinha me revelou isso. Tia Rosinha, minha tia de oração de jejum, ela falou, vocês têm um chamado para libertação. Tem pessoas que vão passar por aqui para ser libertas, para crescer. Não vão ficar. Agora, quem tem chamado para libertar, que tem amor no coração, que quer ver vidas libertas, vão ficar. Quem tem chamado para ajudar a pessoa a ser liberta, vai ficar. Eu sei que você que está aqui dentro dessa igreja, muitas das vezes olha para um, olha para outro, vê pessoas oprimidas, eu também vejo. Mas aqui é esse lugar. Aqui é esse lugar. Aqui é esse hospital do Espírito Santo mesmo. É o chamado, irmão. É o chamado. É Cristo em mim. Cristo em mim. Só Cristo em mim vai me dar condição de eu ajudar o outro que está oprimido. Só eu tendo amor. Mas o meu olhar para o outro não pode ser de julgamento. O meu olhar para o outro tem que ser de amor. Para que haja libertação e cura. Amém? É isso mesmo. É isso mesmo. Quem tem chamado para libertação vai ficar. Porque é o chamado para mudança. Irmãos, é muito forte que Deus me revelava. Viu, Luiz? Ele me lembrava isso hoje. O chamado dessa igreja. Né? Eu ainda conversava com meu tio, pastor Dinaldo aqui, que está pastoreando, e fala, tio, eu não queria abrir uma igreja aqui. Aqui tem tanta igreja boa. Tem Assembleia Batista, Metodista, tanta igreja boa. Eu amo todos os irmãos. Para que abrir mais essa? E ele falou para mim, uma igreja de libertação é necessária neste lugar. Então era porque tinha que ser. Então o Senhor, quantas vidas passou aqui, irmão? Quantas vidas nós não queremos de maldição aqui? Quantas vidas saíram daqui liberta, curada, para a honra e glória do Senhor? Né? Atendi uma moça aqui, o ano passado, que ela só falava igreja, ela passava mal. E eu pude ver aqui, ela caindo de joelho, dizendo, eu quero Jesus, quero voltar. Meu Deus!
Aleluia. está entendendo o que o Espírito Santo faz? Eu entrei aqui por esse caminho aqui, não sei porquê, mas Deus sabe. Né? Falando Cristo em mim, para que eu pregue entre os gentios. Paulo ele tinha que sair daquele contexto judeu. Ele tinha que ir na Galácia, ele tinha que ir na Bíblia, ele tinha que ir em Macedônia, ele tinha que ir na Ásia, ele tinha que ir além de Jerusalém, entende? Ele tinha que ir, mas para ele ir, primeiro, Cristo precisava habitar nele. Cristo precisava estar nele primeiro. Meu Deus. Irmão, só vai fazer a obra para ganhar almas, para libertar vidas, quando o seu eu morrer. Quando você conseguir colocar o seu eu sujeito a Cristo. Quando você abrir mão do seu eu para viver os planos de Deus, aí Deus vai te levar além. Aí Deus vai te levar a outros. O chamado de Paulo não era para o judeu, não era para Jerusalém. O chamado de Paulo era ir para o gentio, era ir além. Entende? Então, quanto mais além é o seu chamado, Até os confins da terra. até os confins da terra, quanto mais além é o seu chamado, mais é a sua renúncia aqui, mais é a sua peleja aqui. Então, você tem que entender essa batalha. Né? O bispo falou hoje da gente enfrentar batalhas para chegar onde Deus quer. Essa noite eu tive muita dor. E remédio nenhum passava aquela dor. Tomei vários remédios para dor, não passava. E eu me lembrei, né, do lugar que eu vou ter que estar para pregar. E eu falei, Jesus, é Nós isso. oramos. Aí à noite eu chamei e falei, amor, só ora. Eu já estava orando, falei, só ora por mim. Aí ele orou e eu consegui dormir, graças a Deus. Porque senão nada ia passar aquela dor. Porque a peleja, os principados e potestades do local já estavam atacando. Né? Então a gente tem que entender o que Deus tem conosco. Revelar seu filho, vamos ler os 16 juntos para guardar? Revelar seu filho em mim, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei para Jerusalém a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas eu parti para a Arábia e voltei para Damasco. O que ele está dizendo? Quando Jesus se revelou a mim e me disse que eu tinha que pregar o evangelho ao gentio, longe, para outras pessoas, eu não fui para Jerusalém pedir permissão para ninguém. Eu não fui lá nos apóstolos falar, vocês me ungem apóstolo, porque ele foi ungido por Cristo na estrada. Ele não foi lá. Depois ele vai lá, depois ele conversa com Tiago, ele vai conversar. Mas seu apostolado não se origina do homem, mas de Deus. Então ele não teve essa necessidade de ir lá. Né? Ele vai realmente buscar na presença de Deus. Ele vai cumprir. Ele simplesmente vai cumprir o que Deus falou com ele. Então ele fala aqui, ó. Não fui consultar carne e sangue. Irmãos, quando Deus fala com você, Ele fala com você. Vai na palavra, testifica na palavra. Deus falou no teu coração. Então Ele fala aqui. Eu não fui lá consultar, não fui procurar ninguém. Eu nem voltei para Jerusalém, nem voltei para o meio judeu, porque Deus queria que eu fosse além. Então eu não voltou lá. E Ele diz que Ele foi para a Arábia, Ele foi para Damasco, né? Depois de passar 3 anos, olha, ele ficou pregando 3 anos. Pastor, né? eu achei interessante que a primeira vez que ele foi para Damasco, ele foi para prender e matar cristãos. A segunda vez ele volta para Damasco para soltar e libertar. Para soltar e libertar vidas, né? Já vem transformado. Amém? Depois passaram 3 anos, fui a Jerusalém, aí sim, para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Então Paulo, na verdade, ele vai ter contato com Pedro 15 dias, fica ali com ele, conversando, orando, contando a experiência dele, e com Tiago também. Né? Ele vai ter esse contato depois. Não é que ele é rebelde, não é que ele é insubordinado. Ele vai fazer o que Deus mandou ele fazer, porque ele teve uma experiência com o próprio Cristo. Né? Com o próprio Cristo. 20. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois eu fui para as partes da Síria, da Cilícia, e não era conhecido de vista
das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. O povo da igreja cristã naquela época nem conhecia ele, só ouvia falar mal dele, né? Falando, olha aí o que ele diz aí, ó, versículo 23. Mas somente tinham ouvido dizer, ninguém nem tinha visto ele, nem conhecia. Naquele tempo não tinha mídia, né, gente? Para filmar, para gravar, ninguém tinha visto uma gravação ao vivo online lá do Paulo. Notícia, né? Sobre ele, né? Notícia, não conhecia nem de vista, porque não tinha internet, essas coisas. Então, não conheciam, só tinham ouvido falar dele o quê? Aquele, vamos ler aí o testemunho de Paulo, 23. Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. Olha o testemunho que corria. Amém? O testemunho que corria. E assim será sobre mim e sobre você. Aleluia. Né? Aquela que brigava, agora leva a paz. Eita glória. Aleluia. Né? Aquele que bebia, né? Agora leva a água da vida. O Senhor vai começar a espalhar essa notícia. E é isso mesmo. Às vezes você fala assim, Senhor, espalharam tanto mal sobre a minha vida, falaram tão mal de mim, será que vai ter como limpar o meu nome? Eu te digo, Jesus torna seu nome limpo, com o nome dele é limpo. O sangue de Jesus purifica, irmão. Purifica. Olha a notícia de Paulo. Paulo, que era um homem que matava, que perseguia, que autorizava, né? Ele ali, ó, parado, pode jogar pedra, e todo mundo tacando pedra em Estevão até matar, e ele ali autorizando, todo mundo botando a roupa de Estevão no pé dele, como quem diz, você que foi o mandante do crime, e ele ali, e agora, olha a notícia que se corre, sem mídia nenhuma, né? Sem nenhuma internet, olha a notícia que está correndo na Ásia, de boca em boca, amém, irmão? De boca em boca, aquele que já nos perseguiu. Oh Deus, eu sinto a tua glória aqui. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está falando? Aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruiu. Maravilha. Olha a notícia. Glória. Notícia. Não deixe o diabo te acusar. Não deixe o diabo pegar seu passado e te impedir de avançar no futuro que Deus tem para Oh, você. glória! Não deixa não. Aleluia. Não deixa não sentimento de culpa, de fracasso. Não deixa não. Pega essa palavra de hoje, toma posse com fé, com coragem e diz, vão anunciar o que Deus está fazendo na minha vida. Aleluia. Deixa Cristo em você, Cristo em mim, e depois você vai ser aquele que vai fazer a obra, vai anunciar. E o versículo 24, vamos terminar, vamos ficar de pé. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Como é que está na Bíblia de vocês aí? É isso mesmo. E glorificavam a Deus A respeito de mim. a respeito de mim. Está diferente? 24. 24, finalzinho aí. Não, tá certo. Tá certo? Então vamos falar junto? Vamos glorificar a Deus a respeito de mim. Você pode falar isso com fé? Vamos glorificar a Deus a respeito de mim, pela minha vida, pela minha conduta, pela mudança. Oh, papai, que vai acontecer. Você não vai depressa desertar. Você não vai desertar, você não vai desistir. Você não vai deixar para trás a sua missão, o seu chamado. Não, você não vai desertar. É uma missão que Deus entregou nas suas mãos. Você vai vencer. Você vai contar testemunho. E muitos vão glorificar a Deus a respeito da tua vida. Amém? Irmãos, para a gente orar aqui terminando, vem cá, para você fazer a oração final. Eu queria dizer para você, fecha teus olhos. Eu queria dizer para você que não foi uma nem duas, mais de 10 vezes, pessoas chegaram até mim e disseram: você vai largar o ministério agora? Você vai fechar a igreja agora? Você vai largar o teu casamento agora? Você vai abandonar seus filhos agora? Você vai largar essa igreja agora? Você vai fechar as portas agora? Você vai desistir de ser pastor agora? Até quando eu me formei psicanalista, alguém alto, então, né, alguém que estava acima de mim disse: você vai largar o ministério agora, né? Que agora você vai viver só como psicanalista.
E eu disse, não, eu nasci para ser pastora, para pregar a palavra. Você vai ser tentada a largar o que Deus te deu o tempo todo, irmão, na tua vida. O tempo todo. Mas você tem que ter convicção e chamar. Paulo ficou assustado. Como tão depressa eles estavam dispostos a desertar, a abandonar a fé em Cristo e os propósitos que Deus tinha na vida dele. Eu digo para você, não abandona, não desiste, que você venha perseverar no que Deus tem para você, porque é maior que nós. Você foi chamado desde o ventre da tua mãe. Deus tem uma obra contigo nessa terra. E fala para ele nessa manhã assim, Jesus, faz em mim primeiro e através de mim depois. Vamos falar isso? Senhor Jesus, faz a tua obra em mim primeiro e através de mim depois. Em nome de Jesus. Bispo vai estar orando. Eu agradeço a Deus essa oportunidade. Se atentamente, glória. Se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus exaltará todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a ponta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito eu serei na terra, bendito eu serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito eu serei no campo, bendito eu serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a tua voz. Quando eu obedecer, quando eu obedecer a tua voz. Graças a Deus, aleluia. Pai, nós queremos te agradecer. Fomos impactados nessa manhã. Obrigado pela palavra. Obrigado, Deus vivo, porque o Senhor é o Deus das missões, é o Deus da igreja. O Senhor faz realmente de um vaso como Saulo, perseguidor e destruidor, ser, ó Deus, um libertador. Que bom, Senhor. Que bom que o Senhor recruta homens, ó Deus, e mulheres nesse tempo ainda, para fazer a boa obra do Senhor. Que o amor desse Deus que está aqui nessa manhã, com a luz dele, a graça de Jesus que se doou, sem limites, e a consolação, ajuda, apoio do Espírito Santo, que tem estado dirigindo a igreja nesse tempo de tantas trevas, seja conosco. Que a igreja diga amém, até aqui nos ajudou, Senhor. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Deus abençoe sua vida. Vai nessa tua força que Deus é contigo. Lembrando, irmãos, que o nosso culto hoje é corrida de fogo, né? Hoje os varões vão estar aqui para nós estarmos louvando o Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.